A Oi nasceu com uma promessa gigante, ser a nossa super tele, uma campeã nacional que ia conectar o Brasil de ponta a ponta. Mas, sabe como é? Às vezes a ambição vira outra coisa. E a empresa que deveria nos unir acabou se desconectando da própria realidade. Essa aqui é a história da ascensão e da queda espetacular da Oi. Para a gente ter uma ideia do tamanho do tombo, tudo começa com um número. E que número? 65 bilhões de reais. Essa era a dívida da Oi lá em 2016. É tanto dinheiro que é difícil até de imaginar, né? Foi isso que colocou a empresa na beira do precipício. E bom, com uma dívida desse tamanho, não tinha muita saída. A Oi entrou com o maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil. Um recorde que, vamos combinar, ninguém quer ter no currículo. Aí fica aquela pergunta no ar, né? Como é que uma marca que estava no dia a dia de milhões de brasileiros chegou nesse ponto? Para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Pois é, para entender a queda, a gente precisa primeiro entender a subida. A história da Oi começa no fim dos anos 90, um momento em que o setor de telecomunicações no Brasil estava virando de cabeça para baixo. Tudo começou em 1998, com a privatização da Telebrás. Daí nasceu a Telemar. Mas a virada de chave mesmo veio em 2002, com a marca Oi. O mercado de celular era meio careta, sabe? Aí chega a Oi com uma pegada jovem, planos diferentes e mudou completamente as regras do jogo. Em 2007, a transformação estava completa. Adeus Telemar. Agora tudo era Oi. Com a marca bombando, a Oi entrou numa fase de sonhar alto, muito alto. O plano era dominar o Brasil e depois o mundo. Só que foi justamente aí, nesse excesso de ambição, que os problemas começaram a aparecer. O primeiro grande passo nessa expansão toda foi a compra da Brasil Telecom, lá em 2009. A ideia era criar o que a imprensa na época chamou de Supertele, basicamente uma operadora gigante com cobertura no país inteiro. E olha só, essa compra só rolou por causa de uma canetada, uma mudança na lei feita por decreto presidencial. Por 5,8 bilhões de reais, a Oi deixou de ser uma empresa regional e virou a primeira a estar em todo o território nacional. Foi um salto gigantesco. Mas o Brasil já estava ficando pequeno para a Oi. Em 2013 veio o plano mais ousado de todos, se juntar com a Portugal Telecom. A meta era criar uma gigante global, a tal da CorpCo, com operação em vários continentes. No papel pareceu o auge, né? O topo do mundo. E foi aí que o sonho da Supertele Global começou a virar um pesadelo daqueles. A fusão que deveria colocar a Oi no mapa mundi acabou sendo o estopim da sua ruína. O problema é que, assim que fecharam o acordo, veio a surpresa desagradável. A Portugal Telecom não era tão saudável quanto dizia. Tinha uma dívida bilionária escondida ali, um rombo, que a Oi não viu e que acabou engolindo a empresa inteira. E esse desastre todo tem nome e sobrenome: o calote da Rio Forte. Uma empresa do grupo português simplesmente não pagou uma dívida de 1,2 bilhão de dólares. Com a fusão já assinada, adivinha para quem sobrou a conta? Para a Oi. Foi um golpe fatal, que destruiu a confiança do mercado na nova companhia. Olha, o desastre com a Portugal Telecom foi a gota d'água. Mas a verdade é que a crise da Oi já vinha se desenhando. Era a tempestade perfeita, sabe? Uma dívida enorme das compras antigas, a receita do telefone fixo só caindo e um monte de multas se acumulando. A empresa estava sangrando por todos os lados. Com a dívida completamente fora de controle, a única saída para tentar sobreviver foi vender tudo. A Oi, que passou anos comprando geral, agora precisava se desfazer das suas joias da coroa numa corrida desesperada contra o tempo. A venda mais simbólica foi, sem dúvida, a da Oi Móvel. Pensa na ironia, a operação de celular foi fatiada e vendida por 16,5 bilhões de reais para suas três maiores rivais, Vivo, TIM e Claro. O sonho da Supertele acabou com ela sendo engolida pela concorrência. E não parou por aí. Outro ativo valiosíssimo foi vendido: o controle da sua rede de fibra ótica. Por quase 13 bilhões de reais, a infraestrutura que era o futuro da empresa passou para as mãos de outros investidores que criaram a Vetal. A liquidação continuou firme. Torres de celular foram vendidas por mais de 1 bilhão, data centers por 325 milhões. Era uma tentativa desesperada de fazer caixa, de vender o que fosse possível para tentar pagar os credores. Mas nem vendendo os anéis e os dedos adiantou. A estruturação simplesmente não funcionou. A dívida era grande demais e a empresa entrou em seus últimos e turbulentos anos. A cronologia do fim é impressionante. Em 2016, o primeiro pedido de recuperação.
6 anos depois, em 2022, a empresa anuncia que conseguiu sair do processo. Só que essa liberdade durou pouco, muito pouco. 3 meses depois, um novo pedido de recuperação com mais de 44 bilhões em dívidas. Foi o golpe de misericórdia que selou o destino do grupo. E o que sobrou daquela antiga gigante? Basicamente, a Oi Soluções, que é o braço da empresa que atende outras empresas. É a única parte que não faliu, mas que continua lá, em recuperação judicial, lutando para segurar o que restou do legado da Oi. No fim das contas, a saga da Oi deixa uma lição e tanto. É uma história sobre aquela linha bem fina que separa a ambição da imprudência. E levanta uma questão importante sobre essa estratégia de criar campeãs nacionais com um empurrãozinho do governo. O legado da Oi não está só na dívida bilionária, mas na pergunta que fica no ar: o que o Brasil aprendeu com a queda de uma de suas maiores empresas?